Meus pais, sem querer, deixaram um recado de voz me chamando de peso morto. Mesmo eu pagando as dívidas deles há 5 anos, para eles eu só servia para assinar cheques, e ainda caçoaram. Fiquei calado, até ouvirem falar do próximo empréstimo. Oi, obrigado por estar aqui comigo hoje. Espero que seu dia esteja ótimo, onde quer que você esteja. Escreve aí nos comentários de que cidade ou país você está vendo e que horas são por aí. Agora, bora começar nossa história. Eu tinha 28 anos. Afogado num desespero silencioso, eu me escondia do mundo. Era engenheiro de software numa empresa agitada em São Francisco. Passava o dia inteiro caçando bugs e à noite tentando arrumar algo pior, as finanças da minha família. Desde que saí da faculdade, 5 anos atrás, minha vida virou um ciclo sem fim de trabalhar, dormir e mandar dinheiro para casa. Meu apartamento em Oakland parecia uma caixa de sapato, quase sem móveis, só coisa de brechó e pechincha de loja baratinha. O cheiro de miojo vivia no ar, lembrando as metas que deixei na gaveta, era o cheiro dos meus sonhos em pausa. Ficava esse zumbido na cabeça, a vida que eu queria viver x a vida que eu tava aguentando. Cresci numa casinha gostosa no subúrbio de uma cidade tranquila em Ohio. Lá em casa, família em primeiro lugar não era só frase feita, era lei. Mamãe, a Eleanor, sempre com um sorriso doce e aquele talento de te fazer sentir culpa sem falar nada, repetia como éramos sortudos por nos ter papai, o Richard, com aquela risada alta que enchia a sala toda, reforçava isso contando causos de lealdade e sacrifício. Eu acreditava real. Achei que estava ajudando, sentindo um dever profundo. O amor deles, descobri bem depois, parecia ter condição, eu precisava ser útil. Mas, na época, eu nem percebia. Eu era o filho bonzinho, o responsável, o que sempre resolvia. O primeiro pedido de grana foi para pagar a hipoteca deles. Só um aperto rápido, disseram. Depois veio o conserto de carro. Aí a mensalidade da Sarah. A Sarah é minha irmã mais nova, a favorita, estuda numa baita escola de arte em Nova York, vivendo o sonho com dinheiro que parece não ter fim. Enquanto eu vivia de miojo, o Instagram da Sarah era só foto de café descolado, musical da Broadway e viagem chique pelo mundo. Cada foto era como uma facada nova. Um lembrete do que o meu dinheiro estava comprando para ela. Enquanto eu me negava até às coisas mais simples, fingia que não ligava. Me dizia que era só por um tempo. Só mais um pouco, Michael. Eles precisam de você. Essas palavras, mesmo sem serem ditas, viraram meu mantra de todo dia. Sentia como se tivesse uma corrente apertando meu peito, ficando mais pesada a cada mês. Meu coração batia como um tambor, no ritmo do desespero. A tensão nunca ia embora. Eu vivia nervoso, checando toda hora meu saldo no banco, fazendo as contas para ver se ia sobrar alguma coisa depois de mandar quase tudo para casa. A pressão no trabalho era gigante. Se eu tivesse um trimestre ruim e perdesse o bônus, era desastre certo para eles. E, por tabela, para minha paz de espírito, que já era quase nenhuma. As noites viraram tortura. Minha cabeça não parava, imaginando 1000 formas de tudo dar errado. Não por mim. Por eles. A dor de cabeça constante e a pressão nos olhos viraram minhas companheiras. Me sentia como um corredor preso na linha de largada. As pernas queimando de esforço, mas sem sair do lugar. Aí chegou a noite de terça. O relógio da cozinha marcava 19h30. Eu tinha acabado de terminar uma depuração pesada. Minha cabeça parecia um novelo de lã todo embolado. O celular vibrou no balcão. Era uma ligação perdida da minha mãe. Nada novo. Peguei o celular com a mão meio grudenta por causa da comida de delivery. Tinha um ícone de mensagem de voz. Cliquei, achando que era mais uma daquelas mensagens sobre a Sarah, ou uma indireta pedindo dinheiro. A gravação começou com um chiado. Depois, ouvi vozes conhecidas, minha mãe, meu pai, e depois a risada aguda da Sarah. Achei que fosse uma ligação feita sem querer. Acontecia direto com o celular antigo. Tava quase desligando, quando ouvi uma frase que me travou. Tão fácil, o Richard. Ele sempre consegue. Era minha mãe? A voz doce dela tinha virado um tom de desprezo. Quase debochada.
Meu pai riu. A risada dele, que antes me trazia conforto, dessa vez soou cruel. Ele só serve para assinar cheque. Se não fosse isso, seria só um peso morto, né, Eleanor? O ar sumiu dos meus pulmões. Parecia que eu tinha levado um soco. Meu peito apertou, como se tivesse enrolado com arame farpado. A crueldade daquelas palavras me atingiu como tapa na cara. Peso morto. Inútil. As palavras ficaram martelando na minha cabeça. Cada sílaba doía. Minhas mãos começaram a tremer. O celular caiu no chão. O plástico gelado na palma. E então veio a voz da Sarah. Alegre, convencida. Total. Lembra aquele laptop novo que ele me comprou? Ele nem perguntou por que eu queria. Só mandou o dinheiro. Muito fácil. Risadas. Risadas que me deram enjoo. Não era aquele riso gostoso e verdadeiro de família. Era um riso seco, falso, tipo o riso de quem está rindo da sua cara. Predadores se divertindo com a presa. Era o som do meu mundo desmoronando. Tudo que eu achava que era amor e apoio da minha família, virou só estilhaço no chão. Peguei o celular de volta, com a mão tremendo, o ouvido zunindo. Um zumbido fino que até abafava o barulho da geladeira. Dei play na mensagem de novo. Eu precisava ter certeza do que tinha escutado. Precisava provar para mim mesmo que não estava ficando maluco. Mas as palavras estavam lá. Claras. Frias. Inescapáveis. Fardo inútil. A dor veio forte. Um gelo na barriga, enjoo. Não era só raiva, apesar de eu estar com muita. Era uma tristeza pesada, um sentimento de traição que doía no corpo, nos ossos. E, acima de tudo, uma vergonha profunda. Eu, Michael, sempre certinho, sempre o responsável, fui feito de bobo. Durante 5 anos. 5 anos comendo miojo, engavetando meus sonhos, vivendo com o coração na mão. Tudo isso, para acabar ouvindo aquele desprezo. Aquela rejeição como se eu fosse descartável. A casa onde cresci, pela qual sacrifiquei minha vida para salvar, agora só parecia um lugar sombrio. Cada foto de família na parede, cada Natal, cada parabéns, cada história contada na hora de dormir, tudo agora soava como mentira. Eles atuavam. E eu era o público que acreditava em tudo. Eu era o trouxa, o patrocinador sem saber. Aquele amor que eu achava que era verdadeiro, os laços que pensei que ninguém quebrava. Eram só teatro. Um plano bem montado para sugar de mim tudo que pudessem. Não fui tirar satisfação logo de cara. A dor ainda era muito recente. Eu mal conseguia respirar. Mas aí nasceu dentro de mim algo mais frio. Mais firme. Minha primeira vontade era me encolher num canto e chorar. Mas, no lugar disso, nasceu uma força estranha. Eu precisava entender até onde ia essa farsa. Precisava enxergar eles de verdade, sem o filtro da culpa, sem a lente do filho bom. E então eu ia agir. Meu silêncio não era fraqueza. Era preparação. Depois daquela mensagem, o silêncio foi o som mais pesado que já senti. Os dias passaram. Viraram uma semana. Depois 2. Meus pais ligaram. A Sarah mandou mensagem. Eu respondia pouco. Frio. Distante. Comecei a observar tudo de longe. Como se estivesse vendo um filme. Notei as piadinhas disfarçadas, as cobranças escondidas, a forma como só falavam de dinheiro, de como ajudar a Sarah. Nunca perguntavam como eu estava. Foi como tirar uma venda dos olhos. Comecei a ver os fios invisíveis que sempre me puxaram feito um boneco. Até que veio a ligação inevitável. A voz da minha mãe, toda doce, chegou pelo telefone. Michael, a querida Sarah conseguiu uma chance maravilhosa de estudar arte em Florença por um semestre. É uma oportunidade incrível para a carreira dela, mas é bem cara. Seu pai e eu pensamos se você não poderia ajudar um pouquinho. Minha respiração travou. O coração disparou no peito, feito passarinho preso numa gaiola. Era isso. O próximo pedido de dinheiro.
Aquele que ia me quebrar de vez, ou finalmente me libertar. Minha voz saiu meio fraca, tremendo, mas firme. Mãe, eu não posso. Não posso mandar dinheiro agora. Do outro lado da linha, silêncio. Um silêncio pesado, sufocante. Eu quase podia sentir ela tentando entender o que tinha acabado de ouvir. Aí, a voz dela mudou. Ficou mais dura. Michael, o que você tá dizendo? Depois de tudo que a gente fez por você? Seu pai trabalhou em 2 empregos para te colocar numa escola boa. A voz dela começou a tremer, daquele jeito que eu já conhecia muito bem. Você tá partindo o coração da sua mãe, Michael, como você pode fazer isso com a sua própria família? A manipulação começou. Você tá imaginando coisas, filho. A gente te ama. Sempre esteve aqui para você. Aquela ladainha de sempre. Era uma dança que eu já tinha dançado a vida toda. Mas, dessa vez, a música estava errada. Eu não ia mais me deixar levar. Segurei o telefone com tanta força que meus dedos doíam. Desculpa, mãe. A resposta é não. Desliguei antes que ela começasse outro discurso. Minha mão tremia quando coloquei o celular de volta. Mesmo assim, foi uma pequena vitória. Mas teve gosto amargo. No dia seguinte, menos de 24 horas depois, a Sarah apareceu no meu apartamento. Do nada, sem avisar. Claro. Abri a porta e lá estava ela, com aquela bolsa chique no ombro, os olhos cheios de lágrimas, na medida certa. Era o teatrinho de sempre. Michael, o que tá acontecendo? Mamãe e papai estão super preocupados com você. Ela entrou direto, sem pedir, e o cheiro do perfume caro dela tomou conta da minha sala pequena, deixando tudo ainda mais apertado. Sentou-se como se estivesse num hotel de luxo, na minha poltrona velha e rasgada. Você não quer que eu tenha sucesso, Michael. Esse programa em Florença é a minha chance. Meu futuro. Que tipo de irmão diz não pra isso? Ela fungou e enxugou uma lágrima solitária do rosto. Achei que a gente fosse uma família. Achei que a gente se apoiasse. Cada palavra era como uma agulha cutucando a ferida da decepção que eu ainda sentia. Mas aquela mensagem de voz já tinha me imunizado. Sarah, falei, com a voz firme e sem emoção, eu não vou discutir meu dinheiro com você. E eu não vou pagar sua viagem para Florença. O rosto dela mudou na hora. A máscara de coitadinha caiu. No lugar, apareceu raiva. Uma raiva cheia de arrogância. Como você ousa? Você me deve essa. Sempre disse que ia me ajudar. Depois de tudo que mamãe e papai fizeram por você. Ela começou a me atacar, a jogar na minha cara cada coisinha que já tinha feito por mim, como se isso me tornasse culpado só por existir. Até mencionou aquela vez, anos atrás, que tive que cancelar uma viagem com meus amigos da faculdade para levá-la num evento longe. Fiquei ali parado, calado. Deixei ela falar tudo. Mas, dessa vez, as palavras dela não me machucavam mais. Quando ela viu que a chantagem emocional não funcionava mais, veio com outra tática. Começou a tentar me humilhar, bem aos poucos, de um jeito mais sutil. Começou com sussurros. Parentes cochichando na festa de aniversário de um primo. Uma tia distante, querendo ajudar, veio me contar o que estavam dizendo. Depois, começaram as postagens da minha mãe nas redes sociais. Cheias de indiretas, falando de decepção, de filhos ingratos. Era como um veneno lento. Feito para me afastar das pessoas, para fazer os outros ficarem contra mim. Amigos da faculdade começaram a ligar. Tá tudo bem com sua família, Michael. Eles notavam que algo tinha mudado, mas não sabiam o que. Um dia, contei tudo pro Alex. Um amigo e colega de trabalho de longa data. Ele sempre foi tranquilo, calmo, muito centrado. A gente sentou num canto quieto da nossa cafeteria favorita. O cheiro de café e pão doce no ar. Mas, dentro de mim, só amargura. Falei tudo pra ele. Com a voz baixa, meio rouca. Mostrei também aquela mensagem de voz. Alex ouviu. Primeiro ficou confuso, depois chocado. No fim, estava com raiva, uma raiva silenciosa.
Michael, ele disse, isso não é sobre família. Isso é controle. Eles são tóxicos. Você não tá maluco. Você precisa se proteger. Ele me indicou o advogado Reynolds. Um cara esperto, mas também gente boa. Trabalhava com casos de brigas familiares e dinheiro. O escritório dele era bem elegante, com madeira escura e tudo em tom calmo. Ele me ouviu com atenção, olhando nos meus olhos. Quando ouviu a mensagem, ficou claro que entendeu o que estava acontecendo. Reynolds explicou que isso podia ser a influência indevida. E disse o que eu teria que fazer se quisesse agir legalmente. Não vai ser fácil, Michael. Vamos precisar de provas. Extratos bancários, e-mails. Qualquer coisa que mostre que eles te usaram financeiramente. Voltei pro meu AP e comecei a caçada. Peguei extratos dos últimos 5 anos, cheques antigos, trocas de e-mail cheias de pedidos urgentes. E claro, aquela mensagem de voz que ainda me arrepiava. Foi um trabalho chato e emocionalmente pesado. Cada documento era um lembrete da traição. Mas, com cada papel que eu organizava, eu sentia algo diferente, força. Eu não era mais a vítima. Estava virando o estrategista. O silêncio da minha casa, que antes era sufocante, agora parecia focado. Como se eu ouvisse as engrenagens da minha mente trabalhando. Mas a grande descoberta não veio dos papéis. Veio da casa onde cresci. O advogado me orientou a ir até lá pegar alguns objetos antigos, lembranças pessoais que estavam guardadas no sótão. Meus pais, ainda chateados com minha recusa, aceitaram. Acho que esperavam que eu fosse voltar ao normal. O sótão, que antes parecia só um canto empoeirado, agora parecia um lugar cheio de segredos. O cheiro de madeira velha e naftalina, que antes trazia conforto, agora dava um arrepio. Fui revirando caixas com brinquedos velhos, anuários da escola. E aí, encontrei. Escondido debaixo de uns álbuns de foto, estava um baú pequeno, de madeira, sem nome nenhum. Lembrei dele. Era da minha avó. Ela tinha morrido quando eu tinha uns 16 anos. Era uma mulher calma, doce. Eu gostava muito dela. Mas fazia tempo que não pensava nela, minha vida virou um caos depois que cresci. Dentro do baú, entre pedaços de renda velha e lembranças antigas, encontrei alguns envelopes com cara de documento importante. Minhas mãos tremiam quando peguei. Eram cópias do testamento e de papéis do fundo da minha avó, que já tinha falecido. Minha avó, que Deus a tenha, sempre me amou muito. Comecei abrindo o testamento original. Fui lendo com calma até encontrar uma parte destacada, marcada em amarelo bem claro. Ali dizia, bem claro, que uma boa quantia de dinheiro seria deixada diretamente para mim, Michael, quando eu fizesse 18 anos. O suficiente para pagar uma faculdade de prestígio, dar entrada em uma casa e ainda ter parte de uma casa de veraneio nos Hamptons. Ela escreveu que era para garantir meu futuro e me dar uma base segura na vida. Meu coração disparou. Depois, peguei o outro conjunto de papéis. Eram mudanças feitas logo depois da morte dela. Mas quem tinha assinado eram meus pais. Esses novos documentos mudavam tudo, de forma bem discreta. Ficava parecendo que estava tudo certo, mas no fundo o dinheiro foi desviado para contas controladas por eles. A Sarah, minha irmã, aparecia como segunda beneficiária, mas quem mandava no dinheiro eram meus pais. A forma como estava escrito era esperta, vaga, mas legal. Dava para enganar qualquer um que não prestasse muita atenção. Mas para mim ficou óbvio. Eles pegaram minha herança e usaram como se fosse deles. Financiaram o estilo de vida de luxo deles e os caprichos da Sarah, tudo fingindo que era para a família. E agora ainda queriam mais dinheiro, de mim. Na hora, aquela mensagem de voz que antes me causava dor virou algo ainda mais pesado. Não era só abuso recente. Era uma história que vinha de muitos anos. Eles não começaram a me explorar há 5 anos. Eles fizeram um plano. Executaram aos poucos. Minha vida inteira foi usada por eles como ferramenta. Minha herança devia ser o começo da minha vida. Mas virou o conforto deles enquanto eu me matava de trabalhar. Doía. A traição era tão profunda que eu mal conseguia respirar. A tinta apagada nos papéis parecia gritar.
Cada palavra era um lembrete da ganância deles. Meu estômago virou com uma mistura de raiva e desespero. Eles nunca me viram como filho. Me viam como fonte de dinheiro. E quando o dinheiro da herança acabou, começaram a mexer no que eu ganhava com meu trabalho. Era tudo muito calculado. Minha primeira vontade foi gritar, quebrar alguma coisa. Mas o tamanho da mentira deles me deixou mudo. Isso não foi impulso. Foi um plano. Frio, bem pensado. A raiva virou uma decisão firme, gelada. Sem mais pedidos. Sem mais conversa. Só ação. Com a mensagem de voz e os papéis na mão, eu senti uma força nova dentro de mim. A dor não foi embora, mas virou uma determinação. Quando mostrei tudo pro advogado Reynolds, ele ficou sério, mas com um olhar decidido. Isso muda tudo, Michael, ele disse. Agora não é só sobre eles dependerem de você financeiramente. É fraude. É quebra de dever legal. Meus pais, percebendo que eu estava me afastando de vez, começaram a atacar por outro lado. Minha mãe começou a postar mais ainda no Facebook. Aquelas indiretas bem diretas, cheias de frases melosas sobre filhos ingratos e famílias que sofrem por causa do egoísmo. Eles diziam para todo mundo que eram coisa de família. Mas espalhavam mentiras bem pensadas sobre como eu era frio e tinha abandonado eles. No fim, isso acabou me ajudando. Preparou o cenário perfeito para o que estava para acontecer. Com a ajuda do advogado Reynolds, pedi formalmente uma reunião de família. Mas não era para falar de como eu podia ajudar mais. Era para falar do futuro da nossa família de verdade. E eu insisti que alguém neutro estivesse presente. Alguém que todo mundo respeitasse. Sugeri a tia Carol. Tia Carol é a irmã mais velha da minha mãe. É uma mulher calma, simples, que quase nunca se mete em confusão. Fica sempre na dela. Meus pais aceitaram. Acho que pensaram que seria uma chance de me humilhar na frente de uma pessoa da família. O dia da reunião chegou como uma tempestade que vem vindo devagar, mas que você sabe que vai explodir. A gente se encontrou numa sala privada de um centro comunitário. Um lugar neutro, simples e sem emoção. Parecia perfeito para a cirurgia emocional que ia acontecer ali. Meus pais e a Sarah chegaram primeiro. Pareciam estar cheios de razão e mágoa. Minha mãe, Eleanor, estava com um vestido florido bem leve. Sorria de um jeito forçado e mexia os olhos o tempo todo, como se estivesse nervosa. Meu pai, Richard, estava com o peito estufado e o queixo travado, teimoso. Sarah, como sempre, bem arrumada. Mas com aquela cara de tédio, mexendo no celular como se tudo fosse perda de tempo. Tia Carol estava num canto, com uma roupa simples mas elegante. Quietinha, só observando tudo com um olhar atento que eu nunca tinha visto nela antes. A reunião começou com minha mãe falando, com aquela voz doce que ela usa quando quer controlar a situação. Michael, querido, que bom que você aceitou nos encontrar. Só queremos entender por que você tem se afastado tanto. Seu pai e eu sempre fizemos de tudo por você. A gente só quer o seu bem. Ela estendeu a mão e deu um tapinha leve no meu braço. Um gesto típico dela, como se estivesse tentando me confortar. Mas que agora parecia que ela queria marcar território, como se eu fosse dela. Meu pai entrou na conversa com aquela voz forte que fazia ecoar na sala. Sempre fomos uma família unida, filho. Sempre estivemos aqui um pro outro. Parte nosso coração ver você assim? Sarah fez que sim com a cabeça, com os olhos abertos. Fingindo que estava emocionada. Tudo muito ensaiado. Eu deixei eles falarem. Deixei cavarem a própria cova. Deixei as mentiras e a manipulação aparecerem. O clima na sala estava pesado, dava até para cortar com uma faca. Quando finalmente pararam de falar, esperando que eu cedesse, eu respirei fundo. Obrigado por estarem aqui, eu disse, com a voz calma, quase fria. Agora sou eu que tenho algo para dizer. Olhei no olho de cada um deles. Parei um pouco mais nos olhos da Sarah, que de repente pareciam cansados. E tenho algo para vocês ouvirem. Peguei meu celular. Naquele momento, ele parecia uma arma. Meus pais ficaram confusos. Sarah fez uma cara de irritada.
Toquei na tela. E, de repente, a sala se encheu com o som arrepiante daquelas vozes. Foi fácil demais. Richard sempre faz o que promete. O rosto da minha mãe ficou pálido. Meu pai arregalou os olhos. Aquela confiança deles começou a sumir. Sarah ficou de boca aberta. Ele só serve para assinar cheques, né, Eleanor? Se não fosse isso, seria só mais um peso para vocês carregarem. A sala ficou em silêncio. Só dava para ouvir o eco das risadas debochadas da gravação. Os rostos deles mudaram na hora: choque, negação, puro medo. E aí eu falei, com a voz firme e forte. É isso que vocês realmente pensam de mim? Depois de 5 anos trabalhando feito louco, mandando quase tudo que eu ganhava, morando num lugar minúsculo, abrindo mão de todos os meus sonhos? Fiquei quieto por um instante, deixando tudo aquilo pesar no ar. Depois peguei o testamento da minha avó e os documentos falsificados. Coloquei na mesa, um ao lado do outro. Mas não é só isso. Vai muito além. Falei com calma, explicando tudo. Como a herança que minha avó deixou para mim, pro meu futuro, foi desviada aos poucos, para benefício deles, e da Sarah. Isso aqui não é só depender de mim financeiramente. É fraude. Foi roubo, planejado. Vocês roubaram meu futuro, e depois roubaram meu presente. Aí começou o caos. Minha mãe gritou. Isso é mentira. Você tá inventando. Você é ingrato. Um filho horrível. Meu pai chorava, vermelho de raiva, as veias saltando na testa. Você tá destruindo essa família, Michael. Você nos deve tudo. Sarah, que sempre ficava no controle, dessa vez chorava de verdade. Não era arrependimento, era raiva e pena de si mesma. Você tem inveja, Michael. Sempre teve. Mas as palavras deles já não tinham peso. Tudo estava ali, claro, com provas. O silêncio ficou pesado. Tia Carol, que ficou quieta o tempo todo, finalmente se mexeu. Tava com uma expressão séria, como se tudo estivesse fazendo sentido. Ela olhou para mim, assentiu com a cabeça devagar. E aí falou, com uma voz surpreendentemente firme. Eleanor. Richard. Chega. Vocês precisam ouvir o Michael. Ela se virou para mim. Michael, eu tenho algo para mostrar também. Pegou uma carta antiga da bolsa, toda amarelada e gasta. Abriu com cuidado. Essa é uma carta da minha prima Margarete, de uns 30 anos atrás. Margarete ia receber uma pequena herança da nossa tia-avó para pagar a faculdade de medicina. Mas o dinheiro sumiu. E adivinha quem estava cuidando dos papéis naquela época? Seus pais. Ela olhou direto para eles. Margarete sempre achou que tinha algo errado. Mas nunca teve coragem de acusar ninguém. E não tinha prova nenhuma. Meus pais ficaram sem cor. Os olhos deles iam da tia Carol para mim, depois para a carta. Como se estivessem vendo um fantasma. Aquele papel velho era o espelho perfeito do que fizeram comigo. A voz da tia Carol ficou ainda mais firme. Eu vi aquilo acontecer, Michael. Na época, eu fiquei calada. Não tive coragem. Mas agora, vendo o que fizeram com você, vendo essa frieza toda, não dá mais para ficar quieta. O silêncio tomou conta da sala. Sarah soluçava baixinho num canto. Com a gravação, os documentos e agora o que a tia Carol revelou, não tinha mais volta. Não era só comigo. Era um padrão antigo. Uma história repetida de engano. Meus pais, que sempre fizeram questão de parecer gente boa, respeitável, correta, agora estavam ali, desmascarados. Na frente da própria irmã. Com todos os segredos deles escancarados. Foi um momento de justiça que nunca vou esquecer. Depois daquela reunião, veio o caos, como era de se esperar. Meus pais, completamente expostos, tentaram desesperadamente retomar o controle da situação. Queriam salvar a imagem deles, que estava destruída. Começaram a espalhar ainda mais mentiras, dizendo que eu era um filho ganancioso e sem coração.
que se voltou contra a própria família. Aí começaram as ligações. Parentes distantes, amigos da família. Alguns ligavam com apoio, mas com cuidado. Outros ligavam me julgando, mesmo sem saber a história toda. Como você pôde fazer isso com sua mãe, Michael? Foi o que um primo distante sussurrou para mim no telefone. Cortei contato com todos que acreditaram nessas mentiras. Percebi que família de verdade não é feita só de sangue. É feita de respeito e verdade. Me livrar dessas conexões tóxicas foi doloroso, sim. Mas foi um alívio. Um alívio profundo, que eu senti na hora. Com a ajuda do advogado Reynolds, comecei um processo na justiça. A ideia não era acabar com eles financeiramente. Era recuperar a herança que me tiraram. E buscar compensação pelos anos de exploração. Foi um processo lento, cansativo, cheio de papelada e estratégias. Mas com as provas e com o depoimento firme da tia Carol. Meus pais logo entenderam que, se insistissem, iam se expor ainda mais. Depois de algumas semanas negociando, eles aceitaram devolver quase tudo. Devolveram a maior parte da minha herança e parte do dinheiro que eu tinha emprestado. Em troca, evitaram que o caso fosse parar na justiça de forma pública. Não era vingança. Era sobre pegar de volta o futuro que me roubaram. O custo com advogados foi alto. Mas o custo emocional de cortar laços foi muito maior. Tive momentos de muita tristeza. Saudade da ideia de família que eu tinha. Mas essa família, percebi, só existia nos meus sonhos. A parte financeira, pelo menos, se resolveu rápido. Com a herança de volta, investi com inteligência. Fiz um bom plano de poupança e, pela primeira vez na minha vida adulta, tive controle total sobre meu próprio dinheiro. A sensação de liberdade foi incrível. Saí do meu apertado AP em Oakland e me mudei para um loft espaçoso em Seattle. Uma cidade cheia de oportunidades e com um clima de recomeço. Mas não foi só uma mudança de endereço. Foi um ato simbólico, eu estava me libertando de tudo aquilo. O cheiro de miojo foi trocado pelo aroma de café e pelo ar fresco do noroeste do Pacífico. A parte emocional, no entanto, foi mais difícil. A traição deixou marcas. Procurei ajuda com uma terapeuta chamada Dr. Evelyn Reed, uma mulher gentil e muito inteligente. Ela me ajudou a entender o quanto meus pais me manipulavam. Falamos sobre tudo, o controle emocional, o gaslighting, a pressão psicológica. Ela me ensinou a reconstruir minha autoestima. A ver que eu não sou valioso só pelo que posso dar aos outros, mas por quem eu sou de verdade. Aprendi que colocar limites não é egoísmo. É cuidar de mim mesmo. Seu valor não depende das necessidades dos outros, Michael. Você já é digno só por existir. Ela sempre me dizia. E foi aí que comecei a criar uma nova família. Uma família escolhida. Feita de pessoas que me respeitam de verdade. Alex, meu amigo de verdade, continuou ao meu lado o tempo todo. A confiança dele em mim nunca mudou, e isso me deu muita força. O advogado Reynolds, que no começo era só uma ajuda profissional, acabou virando um mentor, alguém em quem eu realmente confiava. Ele me guiou não só com as questões legais, mas também me ajudou a lidar com a dor de me afastar da minha família. Comecei a participar de um grupo de caminhadas. Conheci gente nova, fiz amizades de verdade, com base em respeito e interesses em comum. Foi assim que conheci outra Sarah, uma mulher gentil, inteligente, que me enxergava de verdade, não pelo que eu podia dar para ela. Esses novos relacionamentos eram diferentes. Tinham base na confiança, no carinho e no apoio verdadeiro. Bem diferente da minha antiga família, onde tudo era por interesse ou condição. Enquanto isso, a Sarah de antes, aquela filha preferida dos nossos pais, teve que encarar uma realidade dura. Sem o dinheiro deles para bancar tudo, não conseguiu manter o estilo de vida caro em Nova York. Acabou voltando para Ohio. Fiquei sabendo por aí que ela estava com dificuldade para achar emprego. E que aquela vida de luxo dela era só fachada. Um dia, anos depois, ela me mandou uma mensagem, pedindo um dinheiro emprestado para pagar o aluguel. Respondi com calma,
mas com firmeza. Desejei o melhor para ela, mas deixei claro. Se algum dia a gente voltasse a se falar, teria que ser com sinceridade. Sem manipulação. Depois disso, nunca mais tive notícias dela. Minha vida em Seattle floresceu. Comecei uma nova fase profissional, cheio de oportunidades. Pela primeira vez, eu não sentia mais aquele peso de ter que ajudar financeiramente. Passei a encontrar alegria nas coisas simples. O cheiro de pinheiros durante uma caminhada. O gosto de um café bem feito. As risadas com amigos que realmente se importavam comigo. Meu novo apartamento era aconchegante. Cheio de obras de arte que eu gostava. Móveis confortáveis e um clima leve. O barulho suave da vida tranquila que eu construí se tornou meu verdadeiro lar. Não era só um lugar onde eu morava. Era meu refúgio, uma prova da minha força e da minha superação. Hoje, olhando para trás, eu entendo que as correntes que me prendiam não eram visíveis. Mas existiam. E quebrar essas correntes foi a coisa mais difícil. E ao mesmo tempo, a mais libertadora que eu já fiz. Meu passado não manda mais em mim. Minha liberdade é o que me define agora. Aprendi que família não é só quem tem o mesmo sangue. Família de verdade é feita de respeito, de limites saudáveis e de conexões reais. É ter coragem de se afastar do que faz mal. E sabedoria para construir uma vida do seu jeito, com escolhas que te fazem bem. Se você já sentiu que sua família te segurava, ou se precisou tomar decisões difíceis para cuidar de você mesmo, compartilhe a sua história nos comentários. Para você, o que é família de verdade?